Montaigne caminha por um jardim sereno, seus passos lentos sobre a grama úmida. Entre as árvores, uma figura de túnica clara surge. Ele reconhece Jesus e se aproxima, com um misto de curiosidade e respeito. Mestre, sempre busquei entender a condição humana. Em meus ensaios, refleti sobre nossas incertezas, limitações e a busca incessante por sentido. Mas diga-me, há algo de verdade na dúvida como caminho para a sabedoria? Jesus. A dúvida pode ser um meio de depurar a verdade, mas não deve ser um cárcere para a alma. A fé e a razão não são inimigas. São caminhos que se cruzam quando o coração é sincero em sua busca. E, no entanto, vejo os homens oscilando entre extremos. Alguns se entregam ao ceticismo absoluto, enquanto outros se fecham em certezas inflexíveis. Como equilibrar essa tensão? Jesus. A humildade é o caminho. O homem sábio sabe que não sabe tudo, mas permanece aberto ao que é eterno. Não se trata de abandonar a razão, mas de permitir que ela seja guiada pelo amor e pela justiça. Montaigne faz uma pausa, contemplando as palavras de Jesus. O jardim se enche do canto dos pássaros e a conversa continua. Montaigne e Jesus caminham lentamente pelo jardim, as folhas dançando ao vento. O filósofo francês, sempre pensativo, ajusta o chapéu e retoma a conversa. Mestre, em meus escritos, sempre defendi que devemos conhecer a nós mesmos, aceitar nossas imperfeições e não nos prendermos a dogmas rígidos. Mas vejo que os homens temem essa introspecção. Preferem seguir regras externas do que sondar o próprio coração. Por quê? Jesus. Porque olhar para dentro exige coragem. Muitos temem o que encontrarão. É mais fácil seguir fórmulas do que encarar as próprias contradições. Mas o verdadeiro crescimento vem da sinceridade consigo mesmo. Montaigne. E, no entanto, vejo que essa sinceridade pode levar ao desespero. Se um homem se vê cheio de falhas e sem respostas definitivas, como pode encontrar paz? A paz não está em ter todas as respostas, mas em aprender a confiar no caminho. A fé não é uma fuga da realidade, mas uma entrega ao que está além da compreensão imediata. Então, admitir a dúvida não é um sinal de fraqueza, mas um convite à transcendência? Exatamente. Mas lembre-se, duvidar de tudo por princípio pode ser tão aprisionador quanto acreditar sem questionar. O equilíbrio está em buscar a verdade com um coração humilde e disposto a aprender. Montaigne sorri levemente, como se uma nova perspectiva começasse a se formar em sua mente. O jardim se ilumina com o sol da tarde e o diálogo segue. O sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons dourados. Montaigne e Jesus continuam caminhando pelo jardim, o aroma das flores misturando-se à brisa suave. O filósofo pensativo retoma a conversa. Mestre, escrevi sobre a incerteza da razão humana. Por mais que investiguemos, nossos pensamentos são frágeis, sujeitos a ilusões e enganos. Como podemos confiar no que sabemos? O conhecimento humano é limitado, mas isso não o torna inútil. O problema não está na busca pelo saber, mas na arrogância de acreditar que ele é absoluto. A sabedoria não está em acumular certezas, mas em reconhecer os próprios limites. Isso me lembra quando escrevi que até os maiores sábios erram e que devemos desconfiar de nossas próprias conclusões. Mas então, se a verdade última nos escapa, onde podemos ancorar nossa existência? Jesus, no amor. O amor é a única certeza que transcende o erro e a dúvida. Ele não precisa de provas nem de lógica impecável, apenas é. Mas o amor não é também sujeito a enganos? Homens amam por interesse, por desejo, por conveniência. Nem sempre o amor é puro. Jesus. O amor humano pode ser imperfeito, mas ainda assim, quando sincero, aproxima o homem da verdade. A chave está em cultivar um amor que não busca apenas o próprio benefício, mas que se doa sem esperar retorno. Esse amor se torna um reflexo do divino. Montaigne. Vejo que minha busca pela moderação e pelo autoconhecimento só faz sentido se guiada pelo amor. Pois sem ele, o que resta é um ceticismo frio e vazio. Jesus, o verdadeiro sábio não é aquele que apenas questiona, mas aquele que ama enquanto questiona. Montaigne, tocado pelas palavras, fica em silêncio por um momento. O vento sopra suavemente, como se a própria natureza ouvisse atentamente a conversa. A noite começa a se espalhar pelo céu, e as primeiras estrelas surgem sobre o jardim. Montaigne e Jesus caminham lentamente, sentindo a serenidade do momento. O filósofo, após um longo silêncio, olha para Jesus com um semblante reflexivo. Mestre,
Sempre escrevi sobre a fragilidade humana, sobre nossas falhas e ilusões. Mas agora percebo que, apesar disso, há algo que nos mantém de pé, a busca por sentido. Ainda que a verdade nos escape, algo em nós nos impulsiona a procurá-la. O que nos move? O anseio pela verdade está impresso na alma humana. Mas a verdade não é um prêmio reservado para os que mais raciocinam, e sim para aqueles que aprendem a vê-la com os olhos do coração. Então, conhecer a si mesmo não é suficiente? Conhecer a si mesmo é um começo, mas a jornada só se completa quando esse conhecimento leva à compaixão, à humildade e ao amor ao próximo. Muitos olham para dentro e só encontram vaidade ou desespero. Poucos transformam essa busca em luz para os outros. Montaigne sempre defendia a dúvida, pois ela nos livra dos dogmatismos e das certezas cegas. Mas agora percebo que a dúvida, se não for acompanhada de amor e humildade, pode nos tornar apenas cínicos e vazios. Jesus. O cético que ama está mais próximo da verdade do que o dogmático que julga. A dúvida que te faz crescer é saudável, mas a dúvida que te paralisa ou te fecha ao amor se torna um fardo. E como saber se estou caminhando na direção certa? Observe os frutos do teu caminho. Se tuas reflexões te tornam mais humano, mais compassivo, mais aberto à beleza da vida, então estás no caminho da verdade. Se, pelo contrário, te tornam frio, arrogante e desesperançado, então há algo a ser revisto. Montaigne. Mestre, a humildade que vejo em ti é o que mais me ensina. Nunca impuseste tua verdade como uma corrente, mas a ofereceste como uma luz. Jesus. A verdade não pode ser imposta, ela só pode ser revelada àqueles que a buscam com sinceridade. Montaigne respira fundo e olha para o céu estrelado. Há uma paz que ele nunca sentiu antes, como se, mesmo sem todas as respostas, estivesse exatamente onde precisava estar. Jesus sorri suavemente e eles continuam caminhando sob a noite tranquila.